Bom, estamos no ar, agora sim. Boa tarde para todo mundo que está aqui, boa tarde para todos que nos acompanham também pela internet. Um grande prazer poder mediar esse debate super importante, né? Todos nós que estamos de alguma forma envolvidos no universo da oncologia. Eu sou César Cavalcante, caí de paraquedas nesse universo no começo do ano, quando fui diagnosticado com câncer de estômago. Passei pelo tratamento, quimioterapia, cirurgia. Sou jornalista, então aproveitei esse momento, né, de conhecimento, de autoconhecimento. Nunca tinha tido nenhum tipo de histórico familiar, então realmente assim, foi uma grande surpresa para mim, mas aprendi aí a importância da gente falar sobre esse tema, da gente levar esse tema para casa, para a nossa família, para os nossos amigos, enfim, a importância disso. Inclusive participei, né, fiz uma série de reportagens para a Band, Câncer, Virei Paciente, ela está disponível na internet, vocês podem conferir. E aí foi um momento de descoberta também conversando com pacientes, né? Não contei só a minha história, virei personagem da minha própria matéria, mas também conversei com pacientes, familiares, amigos e, claro, né, especialmente também especialistas no tema. E, bom, hoje eu fico honrado de poder participar desse debate, né, de ter sido convidado para cá. O tema do nosso painel é Câncer antes dos 50, como aprimorar as políticas de prevenção. Para a gente contextualizar um pouquinho esse tema, né, aqui no Brasil a estimativa para este ano é que ocorram 704 mil novos casos de câncer. Em 2020, as neoplasias malignas foram responsáveis por quase 230 mil óbitos e, em virtude dessa grande incidência e mortalidade na população brasileira, ações que visem o controle e a redução do impacto do câncer sobre a população são de grande interesse na saúde pública. Tanto a idade quanto os fatores de risco associados ao estilo de vida afetam os indicadores de morbimortalidade do câncer. A incidência na grande maioria das neoplasias aumenta com a avançada idade, e no que se refere aos hábitos relacionados ao estilo de vida, estes também aumentam o risco individual para o desenvolvimento de neoplasias, uma vez que favorecem o acúmulo de mutações somáticas num momento crucial do processo de carcinogênese. Apesar da estreita relação entre o envelhecimento e o desenvolvimento de câncer, estudos recentes vêm demonstrando o aumento da incidência de câncer na população com menos de 50 anos de idade nas últimas décadas. A avaliação dos indicadores de morbimortalidade por câncer na população com menos de 50 anos de idade possui grande relevância para a saúde pública, haja vista que a evolução de tais indicadores nesta população reflete a exposição destes indivíduos a fatores de risco relacionados ao estilo de vida e que a adoção de hábitos saudáveis é uma das principais formas de prevenção. A gente sabe disso e a gente, claro, vai debater isso um pouco mais no painel de hoje. Bom, diante desse contexto desafiador, esse painel abordará a temática a partir de dados do Observatório de Oncologia e comentários de especialistas que têm papel fundamental para esta realidade. Então, agora sim, eu quero apresentar os convidados para este debate. Quero que vocês recebam com palmas, por favor, Nina Mello, coordenadora do Observatório de Oncologia e também pesquisa na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ABRALE, e Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Obrigado, Nina. Dr. Gustavo Fernandes, médico oncologista, diretor de oncologia do Grupo DASA e representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Obrigado, doutor, pela participação. Dr. Paulo Hoff, que eu conheço já também de outros carnavais, médico oncologista e presidente do Oncologia DOR. Obrigado, doutor. E a Laura Cury, da ACT Promoção da Saúde e membro do Grupo de Trabalho de Prevenção, Movimento Todos Juntos contra um Câncer. Obrigado, Laura. Bom, eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão aqui na plateia, vocês podem interagir, vocês podem participar dessa conversa enviando perguntas. O QR Code a gente vai exibir aqui na tela, então você aponta o celular, vai abrir o chat no teu aparelho e você consegue mandar perguntas aqui para os nossos especialistas. E quem está assistindo online também é só colocar as dúvidas no chat, que está disponível também, fiquem à vontade.
Bom, agora sim, para iniciarmos o nosso painel, eu vou chamar a Nina Mello para fazer a apresentação dela e depois cada um dos especialistas vai fazer o comentário inicial e aí a gente começa o debate. Nina, obrigado, com você. Obrigada, César. Obrigada a todos. Obrigada aos palestrantes que estão aqui. Muito feliz de estar nessa mesa com um time tão renomado como esse, para debater um tema super importante. Como já foi apresentada, eu sou Nina. Eu, atualmente, sou coordenadora do Observatório de Oncologia e também de toda a pesquisa do Movimento Todos Juntos contra o Câncer e a Abrale. O tema aqui, eu vou passar só para cá um pouquinho para eu conseguir enxergar a apresentação. Pronto. Então, como o César já mencionou, o nosso tema hoje é câncer antes dos 50. Como podemos aprimorar aí as políticas de prevenção, né? Como que os dados podem apoiar nesse sentido? Só para fazer uma breve contextualização do Observatório de Oncologia, eu trouxe aqui uma breve linha do tempo. Tudo isso começou, claro, apesar do Observatório ser uma iniciativa do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, tudo isso começou lá em 2002, com a fundação da Abrale, que é a nossa organização mãe, digamos assim, né? Então, a Mirula, nossa presidente, ela, lá, há mais de 20 anos, ela percebeu que todo o trabalho acerca das políticas públicas e também todo o trabalho de comunicação e apoio ao paciente, ele não ia ser possível se a gente não tivesse o embasamento através de dados, de informação. Então, por isso que pesquisa e monitoramento é um dos 4 pilares de sustentação da organização. Mais para frente, em 2014, com a inauguração ou a criação do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, através dos grupos de trabalho, foi criado o GT de dados públicos e privados. Então, a gente também trabalha os indicadores. E, para monitorar, né, a Política Nacional de Controle e Prevenção do Câncer, que é tão debatida no movimento através dos seus grupos de trabalho de prevenção, acesso, diagnóstico, saúde da mulher, humanização, cuidados paliativos, enfim. Como é que a gente ia fazer esse monitoramento? Então, foi criado, em 2015, o Observatório de Oncologia, justamente para tentar levantar essas informações e ajudar nesse monitoramento. Então, hoje a gente conta com, né, basicamente, assim, 8 fontes de dados que a gente trabalha mais, mas, dependendo do estudo ou do levantamento, a gente pode ter algum outro tipo de fonte. Tá? E hoje a gente tem mais de 70 estudos publicados. O Observatório é uma plataforma aberta, é um site gratuito, dinâmico, onde qualquer um pode entrar lá, acessar os estudos e poder fazer os seus filtros. Tem uma capilaridade regional, né, não só de estado, mas também de município, por centro de tratamento. Então, é possível fazer todos esses cruzamentos que vocês queiram saber. Um breve panorama. O César mencionou que, para esse ano, são estimados mais de 704 mil novos casos de câncer só em 2023. Né, isso para o próximo ano e também 2025 também. Tá? Ou seja, a gente teve um aumento da última incidência. No último levantamento do Sistema de Informação de Mortalidade, a gente teve aí mais de 230 mil mortes por câncer. E ele se tornou a terceira causa, coloquei um asterisco aí, só porque, no ano de pandemia, 2020 e 2021, a Covid, as doenças infecto-contagiosas, ultrapassaram. Tá? Mas o câncer ele fica ali na segunda causa de morte, podendo ultrapassar aí, nos próximos anos as doenças cardiovasculares e sendo, então, a primeira causa de morte. Isso é um problema global.
Tá? Segundo a IARC, aí, em 2020, a gente teve 19 milhões de casos novos de câncer no mundo e mais de 9 milhões de mortes, também em 2020. E muito se fala, né, que o câncer está muito ligado com o envelhecimento populacional, então, regiões ou países mais desenvolvidos, consequentemente, a gente tende a ter um impacto maior, uma incidência maior de câncer. Mas estudos recentes vêm demonstrando aí um aumento da incidência na faixa etária menor de 50 anos. Tá? Então, eu trouxe aqui 2 principais estudos ou pesquisadores que trouxeram aqui alguns indicadores interessantes. Tá? Então, o primeiro estudo, o primeiro pesquisador diz que há um aumento de 7 tipos de cânceres relacionados à obesidade na população americana. Então, quando é comparado com a população mais velha, 6 deles apresentaram uma taxa de crescimento maior no grupo mais jovem. Já o outro estudo aqui observou um aumento do câncer coloretal em europeus entre 20 e 49 anos. A incidência na população mais jovem igual a fatores de riscos relacionados ao estilo de vida. E aí fica a pergunta, né? O aumento dos casos de câncer, ele se dá somente aí ao envelhecimento, ao envelhecimento populacional? Enfim, fica essa pergunta para todos nós. Nos próximos anos, então, estima-se aí um aumento, e aí considerando todas as faixas etárias, de 66%, mais de 63% dos casos de câncer no Brasil, tá? Dentre esses principais aí relacionados aos fatores de risco, como a idade avançada da população. E, segundo o IBGE, até 2060, a população com mais de 60 anos irá dobrar de tamanho. Os maus hábitos cotidianos também estão altamente ligados ao aparecimento das neoplasias malignas. E, apesar da estreita relação com esse envelhecimento, a doença não fica só entre os mais velhos, é o que a gente vai ver agora. Em 2016, o Observatório de Oncologia começou a fazer esse levantamento. Tá? Então, eu trouxe aqui um pouco da metodologia. A gente utilizou as bases de dados dos registros de câncer de base populacional, do INCA, e também o Atlas de Mortalidade do INCA, através do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, do DataSUS. Então, a gente relacionou aí 19 neoplasias mais frequentes no Brasil, para ver como é que estava aí esse aumento, fazendo o recorte das 2 faixas etárias, o recorte, né, ou o aumento tanto da incidência como também na mortalidade. Então, para todas as neoplasias, a gente viu que houve um aumento da taxa bruta de mortalidade nas 2 populações aqui, não só na população acima de 50, mas também na população menor de 50 anos. Um discreto, mas houve um aumento. Quando a gente divide por tipologia, né, o tipo de câncer, o negócio começa a mudar de figura. Então, o aumento ele é um pouco mais considerável. Tá? A mortalidade para câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, ela aumentou aí ao ano quase 3%. Tá? E tem sido um aumento um pouco gradativo. Para câncer de colo de útero, né, a gente debateu muito aí na nossa abertura a questão da erradicação através do rastreio, vacinação, enfim, e a gente ainda vê um aumento da mortalidade e, principalmente aqui, nesse caso, o aumento ele se deu somente na faixa etária abaixo de 50 anos.
Câncer de corpo do útero, aqui a gente teve um aumento nas duas faixas etárias, aí, também na mortalidade, mas um aumento expressivo relacionado, em comparação aos demais tipos, de mais de 4% ao ano na mortalidade por esse tipo de câncer. Câncer de próstata, aqui a gente já está falando de incidência. Tá? A gente teve aí um aumento, enquanto que na população acima de 50 anos teve uma discreta redução. Na população abaixo de 20 a 49 anos, a gente teve um aumento expressivo de mais de 5% ao ano na incidência de câncer de próstata. Glândula da tireoide também, a gente teve um dos maiores aumentos na incidência, aqui de mais de 8%, quase 9% ao ano. Aqui foram nas duas faixas etárias, mas na faixa etária menor de 50 anos, esse aumento ele foi maior. Quase 9% contra 6,7%. E aí, desde 2016, a gente vem monitorando, tanto através de artigos, mas também através ainda das bases de dados. Então, a gente viu aí que o câncer de mama ele representou a maior parte dos casos em 2019, com uma incidência de 13,7 casos a cada 100 mil habitantes no mundo e 3,5 mortes a cada 100 mil pessoas. Porém, os tumores de traqueia, a nasofaringe, de próstata, foram os que cresceram mais rapidamente durante o período analisado. Um aumento anual em torno de 2% aí ao ano. Por outro lado, os casos de câncer no fígado diminuíram na faixa etária menor de 50 anos a cada ano. Em 2019, aqui só para comparar, porque a gente continua, né, os dados que eu mostrei foram até 2016, aqui a gente expandiu. A linha ali azul, que é o que a gente está falando, né, ela é muito, mais ou menos instável, na verdade, mas aí a gente consegue destacar ali o ano de 2017 para 2018, que a gente teve um pico de aumento, né, na incidência aí dessa faixa etária. Glândula da tireoide também a gente é um pouquinho mais estável, mas a gente tem alguns picos de aumento. E o que esperar para o futuro? Né? Então, a gente tem observado que, com base nessas tendências, um novo estudo aí, publicado no JAMA Oncology recentemente, eles estimam que os casos e as mortes por câncer nessa faixa etária vão aumentar 31% e 21%, respectivamente, até 2030, ou seja, está logo aí, né? Sendo aqueles na faixa dos 40 anos os mais afetados. Tá? Então, fica aí essa reflexão, e é o que a gente vai debater aqui com os nossos especialistas, o que fazer. E, para as minhas considerações finais, a gente viu que os resultados apresentados evidenciam a necessidade de estabelecer políticas públicas de prevenção e controle do câncer no Brasil, políticas de prevenção voltadas para a população com menos de 50 anos impactarão também na incidência do câncer quando esta população tornar-se idosa. Tá? É importante destacar que as principais causas de morte dos indivíduos com menos de 50 anos são: 1, causas externas; 2, doenças cardiovasculares; e 3, as neoplasias malignas. Políticas públicas de redução dos fatores de risco relacionados ao estilo de vida terão um grande impacto na prevenção do câncer. Aqui uma breve bibliografia para quem quiser consultar. A gente vai depois disponibilizar essa apresentação. E os meus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida ou fazer algum outro tipo de levantamento, enfim. Tá? Me coloco aqui à disposição para o debate.
Obrigado, Nina, trazendo dados relevantes, né? Um trabalho de informação aí do Observatório de Oncologia, que é fundamental informação, né? Para a gente enfrentar o câncer e informação também de qualidade. Então, obrigado. Agora eu vou chamar para fazer uma breve apresentação cada um dos nossos convidados que estão aqui. 5 minutos para falar brevemente, né, sobre esse tema e depois a gente abre aí para as perguntas. Então, por favor, Dr. Gustavo Fernandes. Se o senhor quiser ficar à vontade, e aí eu deixo o microfone contigo, se o senhor quiser vir aqui também. Perfeito. Acho que, bom, obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite e parabéns pelo evento, organização, magnitude excelente. Sempre que a gente fala de câncer no adulto jovem, né, acho que esse é o termo que eu gosto de falar, talvez seja a idade na qual o tumor, ou na qual qualquer doença grave, seja mais dramática. Eu acho extremamente desafiador cuidar de indivíduos adultos jovens, né? O idoso, com suas peculiaridades, tem uma preparação para doenças graves já, digamos assim, organizada a vida inteira. E a criança tem um outro tipo de característica mais angelical e que lida com tudo de um jeito diferente. O adulto jovem está cheio de compromissos, cheio de digamos assim, alavancas ainda para crescer na vida, cheio de raízes muito firmes, compromissos assumidos, toda uma estrutura que tipicamente depende dele. Então é uma situação particularmente dramática e que eu valorizo muito no meu consultório. Esses são os casos que mais me fazem, digamos assim, pensar, sofrer e sentir. Esse certamente é uma realidade para nós que praticamos oncologia. Com relação quando a gente fala de prevenção, eu gosto muito de dividir prevenção e rastreio, né? Quando a gente fala de rastreio de câncer em população de adultos jovens, a gente tem bastante controvérsia. Quando a gente fala de prevenção, a gente tem baixa controvérsia, né? A prevenção significa evitar. Então, a gente não evita câncer com exame, salvo acho que 2 exceções que eu consigo lembrar aqui. Câncer de colo de útero, se a gente faz um Papa Nicolau e detecta uma lesão pré-invasiva, você consegue reduzir a incidência de câncer nessa população. Mas a gente tem coisa melhor que isso. A gente tem vacina para isso, a gente precisa aplicar. A vacina está esperando a turma ser aplicada aí. E a outra situação é em câncer coloretal, quando você tira uma lesão muito precoce, um pólipo, que você impede a formação da sequência. Do restante das situações, o que a gente está falando mais é de diagnóstico precoce de câncer. Então, acho que um enfoque que nós precisaríamos dar como sociedade é em políticas de prevenção mesmo, que basicamente quer dizer induzir os indivíduos, através de políticas de saúde pública, a ter uma saúde melhor. Acho que isso é algo... E isso é falado em todos os lugares, mas tem um potencial de um impacto gigantesco. Quando a gente fala de políticas de rastreio, a gente tem que tomar muito cuidado no Brasil ao falar disso, pela quantidade de desigualdade que nós temos em todos os níveis, né, desde o privado ao público, desde os vários tipos de privado, desde os regionais. Mas o benefício estatístico de implantar políticas de saúde pública de rastreio em pessoas abaixo de 50 anos, ele é questionável como um todo. Ele é muito desejável de maneira individual, é muito desejável de maneira individual. Eu, quando eu completei 45 anos, fiz minha colonoscopia. Ele é desejável de maneira individual e, na minha opinião, ele tem que ser, digamos assim, avaliado de acordo com cada população. A gente vê os gaps em cada lugar, o que está faltando em cada lugar e tentar formular políticas para áreas diferentes do Brasil, para lugares com características distintas. Então, por exemplo, você tem uma diferença entre estimativa de vida muito significativa entre a região norte e a região sul. Você tem dentro de bairros de São Paulo uma diferença muito grande na estimativa de vida de Alto de Pinheiros à Vila, esqueci o nome, dá 20 e tantos anos de diferença de estimativa de vida. Então, a gente não pode encarar tudo isso de uma maneira única. Mas, em linhas gerais, a gente tem um senso claro no mundo, e especialmente no Ocidente, isso é muito mais claro, de um aumento de casos,
que não significa em saúde pública uma grande epidemia, né, em números absolutos, mas significam são casos extremamente dramáticos pelo tamanho, na verdade, pelo que essa população de indivíduos representa, né? São pessoas, líderes de famílias que estão no meio do seu curso. Isso é bastante chamativo. Então, acho que basicamente os meus pontos para a discussão aqui hoje seriam esses. A gente tem evidências muito claras para medidas preventivas, para poucas medidas, digamos assim, de diagnóstico precoce, mas a gente tem um grande espaço para discussão e conscientização e impactos sociais como um todo. Acho que esses são meus pontos. E muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo Fernandes. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Paulo Hoff, também, aquela breve apresentação, para a gente contextualizar esse tema. Boa tarde, doutor. Boa tarde, César. Bom, primeiro eu preciso agradecer aos organizadores. Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Poderia aumentar o volume um pouquinho? Agora vocês estão me ouvindo? Alô, alô. Acho que vai aumentar ali. Rapaz, foi ali para aumentar. Agora consegue ouvir melhor. Tá. Então, primeiro eu quero começar agradecendo aos organizadores pelo convite, parabenizando a todos vocês que estão aqui hoje participando de uma discussão que eu achei muito relevante a nível pessoal, como foi bem colocado pelo Dr. Gustavo. Uma coisa que é importante que a gente lembre sempre é que problemas complexos tendem a ter aparentes soluções simples e, geralmente, elas não funcionam. E aqui nós estamos falando de um problema extremamente complexo, que é um aumento da incidência de câncer em indivíduos jovens. Durante muito tempo, nós estivemos confortáveis com a ideia de que câncer é associado com envelhecimento, com a atividade normal de mitose das células no corpo humano. Houve envelhecimento da população, as pessoas mais velhas, era esperado que elas tivessem entre os problemas que as atingiam câncer. Há uns anos atrás, começou uma percepção de que haviam mais jovens tendo câncer de mama, câncer de cólon, câncer de tireoide e outros tumores, e nós começamos a questionar, então, se era só o envelhecimento. E hoje nós entendemos claramente, pelos dados como que foram apresentados aqui anteriormente pela Nina, mas muitos outros estudos mostrando que existe um real crescimento da incidência de câncer em jovens. Que, como o Dr. Gustavo Fernandes muito bem colocou, em termos de saúde pública, ainda não é um problema tão relevante quando você olha o total de cânceres, mas certamente para a família afetada, para o indivíduo afetado, é muito relevante. E mais, nos preocupa ser uma tendência que continuará com a evolução do tempo. Então, eu acho que a primeira questão que se coloca aqui, quando você começa a falar nessa discussão, é por que nós estamos vendo isso a nível mundial. E aí tem algumas pistas que começam a aparecer. Eu fiquei muito feliz com a apresentação sua, Nina, porque você coloca uma das pistas, né? Durante muito tempo, o principal fator exógeno, externo, a estimular o surgimento de tumores era o uso do tabaco. Rememorando, mais ou menos 10% dos pacientes que têm câncer têm alguma síndrome familiar, tem alguma variante no seu código genético que facilita o surgimento de tumor. E esses tendem a ter tumores numa idade jovem, mas esse percentual não mudou na sociedade. Então, não são eles que estão tendo mais câncer, porque esses sempre tiveram. O tabaco era o fator exógeno mais comum, mas no Brasil vem caindo. O Brasil tem um sucesso enorme na redução do tabagismo, especialmente em indivíduos mais jovens. Nós temos uma taxa hoje de 12% de consumo de tabaco em indivíduos de risco, muito mais baixo do que países europeus ou próprios Estados Unidos. Mas nós estamos vivenciando uma epidemia de obesidade. E a obesidade, e aqui não é uma questão estética, é que a obesidade ela aumenta uma situação de inflamação no organismo, modifica o metabolismo hormonal e tem outras alterações associadas à obesidade que estão, infelizmente, associadas ao aumento no risco. A Sociedade Americana de Oncologia Clínica coloca que já se visualiza no futuro a obesidade suplantando o tabagismo como principal causa exógena de formação de câncer. Então, talvez isso tenha relevância quando a gente fala nesses cânceres em indivíduos mais jovens. Temos uma questão de sedentarismo.
Nossa população no Brasil e no mundo evoluiu de uma população rural, que tinha grande atividade física, para uma população urbana, em que a atividade física é bem mais reduzida. E nós sabemos que exercício físico melhora a imunidade, diminui a inflamação e pode ser preventivo para diversos tipos de tumores. Então, mais um fator. Poluição. O Dr. Paulo Saldiva, professor de patologia da USP, uma vez publicou um trabalho mostrando que morar em São Paulo tem impacto na sua estimativa de vida como um todo, na expectativa de vida, por poluição, etc. Então, vários fatores. E se nós queremos modificar esse crescimento, vamos ter que atuar nos vários fatores que estão associados à formação do tumor. Algo que pode ser feito de maneira rápida é o que foi colocado muito bem pelo Dr. Gustavo, a prevenção. Vacina. Nós temos vacina para hepatite B, vai evitar tumor de fígado. Nós temos vacina para HPV, vai evitar uma série de tumores. Talvez vocês não saibam, mas ao redor de 10% das mortes por câncer no Brasil são associados a tumores causados por vírus. Grande parte deles preveníveis, ou com vacina ou com sexo seguro, porque é o HIV, o HPV, o hepatite B, hepatite C. Então, uma medida que pode ser feita de prevenção. Estimular a atividade física, melhorar a dieta, mais frutas, mais verduras, né? Tudo isso pode ser pensado como instrumentos para reduzir a curva de crescimento. E aí vem a questão do rastreio, que aí eu vou ser repetitivo com o Dr. Gustavo. Todos nós somos a favor do rastreio, mas o rastreio se baseia numa lógica. A lógica é a seguinte: você tem que ter, na evolução da doença, um momento em que, se essa doença for parada, não virará câncer, certo? E câncer de colo uterino e câncer de cólon tem fases em que você pode intervir que o câncer não surgiu ainda. Então, são extremamente eficientes os modelos de rastreio se você detecta o caso antes de virar câncer. Nos outros casos de rastreio, como, por exemplo, a mamografia na mama, você está, na realidade, fazendo detecção de um tumor, se tudo correr bem, inicial. E a eficácia fica um pouco mais restrita. Não é que, alguém conversava comigo, não é que nós estejamos propondo que não se faça. Tem que se entender, no entanto, qual o real benefício e o que nós podemos esperar. E todo rastreio, seja câncer de mama, seja câncer de próstata, etc., vai levar a uma intervenção. Essa intervenção tem consequências. Por exemplo, no câncer de próstata, quando você opera um indivíduo com câncer de próstata, há um risco de incontinência, de impotência. Então, há uma consequência do que é feito. E tudo isso tem que ser levado em consideração quando você está falando de uma população muito jovem. E pode ter casos de falsos positivos, etc. Então, a discussão ela é ampla, ela não é fácil, e de maneira nenhuma acho que nós devemos evitá-la. Eu acho que nós temos que aprofundá-la. E a verdade, César, é que todos nós esperamos que a famosa biópsia líquida, com a detecção de fatores moleculares associados ao tumor, venha, num futuro não muito distante, substituir o rastreio que a gente faz hoje, para possibilitar que você realmente tenha um impacto maior. Mas isso ainda, infelizmente, ainda é algo mais para frente, né? Muito bem, obrigado, Dr. Paulo Hoff. Obrigado pela sua apresentação. Bom, o debate hoje realmente vai ser com informações de muita qualidade, a gente já está percebendo isso. Agora, a sua participação, por gentileza, Laura Cury. Boa tarde para você. Bom, boa tarde, César. Boa tarde, colegas, todo mundo que está nos ouvindo. Também faço eco aqui, é um prazer estar em mais um congresso do TJCC. Eu sou da CT Promoção da Saúde, então estou até colocando aqui, porque, diferentemente aqui dos colegas que me precederam, eu não sou profissional da área da saúde, mas trabalho, sim, com a parte de política pública, principalmente para prevenção e para promoção da saúde. E a gente também integra o GT do TJCC para prevenção, então é um grande prazer estar aqui falando desse tema que nos é muito caro. E o Paulo já falou agora há pouco, né, dos fatores de risco. Eu ia começar por aí, né, falando dos 5 fatores de risco que são modificáveis e que eu acho que é essencial para a gente começar esse debate, né, de prevenção ao câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis. Na ACT, a gente vem trabalhando principalmente com eles, aliás, exclusivamente com esses fatores de risco. O Paulo também comentou agora sobre a questão do tabagismo. Eu acho que o tabagismo é
é um caso de sucesso, né, do qual a gente deve se inspirar para pensar como é que a gente pode trabalhar para reduzir a prevalência dos outros fatores de risco que vêm, né, acometendo a população brasileira, como a obesidade, a inatividade física, o uso do álcool, enfim. E são diversas as políticas públicas que a gente pode trabalhar, algumas que são referenciadas internacionalmente pelo OMS, Banco Mundial, enfim, como sendo extremamente custo-eficazes. Acho que são coisas que a gente sabe que pode fazer e a gente precisa implementar. E eu vou ser breve agora, César, mas eu aproveito a oportunidade para discutir um pouquinho mais aqui com vocês sobre essas políticas. Então é isso, obrigada. Vamos começar o debate. Vamos lá, obrigado, viu? Bom, vamos começar o debate, então, já com perguntas que são enviadas aqui para a gente, né? Lembrando que você pode mandar as perguntas aqui, quem está na plateia também. Depois a gente vai colocar o QR Code aqui novamente para você poder fazer a sua pergunta. Aqui, ó, pronto, é só apontar a câmera do seu celular. Chegou uma pergunta aqui da Elizabeth Moreira, eu não sei se ela está na plateia ou se ela está assistindo de casa, mas ela disse o seguinte: ultimamente estamos vendo aumento de número de casos de câncer na população mais jovem, e ela diz aqui, eu mesma tive câncer de mama aos 37 anos. Como podemos alertar até mesmo as escolas para que incentivem cada vez mais os jovens sobre a importância de exercícios físicos e alimentação saudável? E ela complementa, infelizmente o Brasil tem inúmeros fatores no qual muitas pessoas não têm acesso a uma boa alimentação e a informações de qualidade sobre esse assunto. Bom, a Elizabeth ela não colocou para quem que ela quer fazer essa pergunta. Eu poderia perguntar aqui quem poderia levantar o dedinho para responder, mas eu vou aqui pedir para o doutor Gustavo, então, responder essa pergunta, e aí depois a gente faz para os outros especialistas. Por favor, doutor. A pergunta é da Elizabeth Moreira. Acho que tem algumas coisas que são manejáveis de forma executiva e que eu acho que podem ser estruturadas. Tem um exemplo um exemplo americano que é um país que a gente sempre usa, que no governo Obama ele determinou que uma das coisas centrais para ele seria reduzir a obesidade na população a partir das crianças. Então existiu um projeto para a redução da obesidade infantil e isso incluiu uma série de ações executivas, mudando a merenda escolar, mudando porções de restaurante para crianças, composição nutricional de pratos oferecidos para criança, mesmo em grandes redes de fast food. E eles conseguiram 57%, 55% de redução de obesidade infantil naqueles anos, né? Então, de novos incidentes. Então, a política é extremamente bem sucedida. Como foi falado, né, no Brasil, de novo, né, tirando aqui uma fração pequena da população que tem altos recursos, a escola pública no Brasil ela é uma unidade de atenção social também. Ela não é só uma unidade de educação, ela é uma unidade onde a criança come, onde a criança é educada, onde ela tem, em tese, abrigo de violência, e é uma unidade de assistência social. Então, esse é um grande lugar para a gente ter uma política de alimentação saudável, estímulo à atividade física, orientação quanto ao uso de álcool, tabaco, a orientação quanto à prevenção de doenças infecciosas, sexualmente transmissíveis e mesmo vacina. Então, acho que, se fosse dizer alguma coisa, quando a gente está falando de criança, o lugar no Brasil é a escola. E, de fato, nós estamos vivendo um fenômeno que, de novo, os americanos viveram 30, 40 anos atrás, que é a inclusão alimentar das pessoas, né? Os Estados Unidos viveu um boom de produção alimentar na década de 60, década de 70 mais, e a gente vive isso hoje aqui, e isso dá normalmente acesso a mais comida às pessoas. Isso carrega junto essa epidemia de obesidade, tipicamente feita por carboidrato de má qualidade, que é onde se começa aí a alimentar a população. Então, acho que mas são coisas que são medidas que são possíveis de serem feitas com impacto no futuro. Eu acho que o centro disso deve ser, na minha visão, a discussão na escola. Muito bem, obrigado, doutor Gustavo. É isso que eu ia falar mesmo. Se alguém quiser complementar a resposta do doutor Gustavo, fica à vontade, Laura. Então, obrigada. Elizabeth que fez a pergunta, né? Elizabeth. Obrigada, Elizabeth.
Eu só queria complementar, acho que a resposta do Gustavo, perdão, foi muito boa. Eu só estava aqui pensando do ponto de vista de quem trabalha com a política pública. Então, sem dúvida, a questão da educação, a conscientização é um pilar fundamental, né, para a prevenção. Porém, o que os estudos mostram é que ela, por si só, não é suficiente. Então, a gente não pode só focar no indivíduo. Eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem no Brasil hoje, né? No Brasil e no mundo, mas falando especificamente aqui do Brasil, que é pensar no indivíduo, orientação no consultório, né, com o profissional da saúde. O senhor, a senhora não deve fumar, não deve beber, deve praticar atividade física. Mas, mais importante do que isso, é a gente pensar no nível populacional, né? Como é que a sociedade está sendo enxergada. E a política pública, nesse sentido, é fundamental. E o Gustavo trouxe um exemplo que eu acho que é excelente, que é da merenda escolar. Essa é uma forma de uma política pública. Como é que a gente melhora a alimentação nas escolas? Como é que a gente melhora a alimentação em órgãos governamentais? E tantas outras políticas passíveis, mas eu só queria trazer esse comentário, que ainda que a questão da educação e da conscientização seja muito importante, é preciso, para que a gente tenha melhores resultados, que ela seja aliada a uma política pública que vá ter um efeito populacional. Então, era só isso. Obrigada. Obrigado, Laura. Alguém mais quer fazer algum comentário a respeito desse tema? Bom, eu vou para a próxima pergunta, então, que foi enviada pela Paula Jones, e ela diz o seguinte: gostaria que os palestrantes comentassem a respeito das epidemias industriais no desenvolvimento do câncer. Em outras palavras, as mudanças de comportamento de consumo e não causadas por vírus. Eu acho que ela se conecta, essa pergunta, inclusive, com algumas outras falas que já foram apresentadas aqui. E se a Paula me permite, inclusive, eu queria também colocar um pouco mais de lenha aqui nessa fogueira dessa pergunta que ela trouxe, que é a respeito, né, de pesquisas que muito provavelmente vocês já tenham visto no noticiário sobre o aumento de cânceres gastrointestinais entre os mais jovens, né? É o tema do nosso debate de hoje. E aí eu vou direcionar essa pergunta para o Dr. Paulo Hoff. Por gentileza, doutor. Eu acho que essa é uma excelente pergunta da Paula, mas, de novo, extremamente complexa, porque eu acho que há um entendimento de que fatores externos são muito importantes. E não é de hoje que há um esforço, e o FDA faz isso, a Anvisa faz isso, buscando identificar fatores que possam ser carcinogênicos e tentando eliminar isso da dieta, etc. Porque também, eu acho que, dentro de toda essa discussão, nós não podemos vilanificar também a importância que houve na disseminação da alimentação adequada para todos. Era talvez pior quando a gente tinha gente morrendo de fome, né? Então, a industrialização, ela certamente trouxe problemas, mas ela trouxe muitos benefícios. Eu acho que é importante a gente colocar isso em contexto, que a indústria ela é importante. E há um esforço, acho, global de identificar onde isso pode ser melhorado. Então, você vê frequentemente surgindo, olha, nós vamos eliminar aditivo X ou Y porque em animais se mostrou carcinogênico. Recentemente, houve aqui uma recomendação de se reduzir ainda mais o uso do aspartame, por exemplo. Vamos ver algo que estava nos jornais poucos meses atrás, porque em altas doses tem ação carcinogênica, especialmente em animais. Então, há um esforço que é feito, e ela tem razão de que provavelmente essa rápida industrialização que aconteceu no nosso dia a dia nos expôs a mais produtos carcinogênicos do que havia anteriormente. Mas eu acredito que há um esforço coletivo de se identificar isso e haver uma redução. Não dá para fechar as indústrias e voltar a morar todo mundo no campo como era anteriormente. Isso não é possível. Nós temos que adaptar a nossa realidade e torná-la mais segura. Então, isso é uma realidade. Quanto a esse aumento dos cânceres de estômago, por exemplo, né, César? O que houve foi uma coisa assim, muito interessante. Se nós estivéssemos tendo essa reunião 100 anos atrás, o câncer mais comum no Brasil era câncer de estômago. Certo? Em 1920, o câncer mais comum no Brasil era câncer de estômago. Depois houve uma mudança epidemiológica importante, mudou o estilo de alimentação e veio algo maravilhoso que é a refrigeração. De novo, veio da indústria a refrigeração. Quando nós passamos a refrigerar nossos alimentos, despencou a quantia de tumores de estômago. Então, desceu lá para baixo a incidência de câncer de estômago. E aí, recentemente, a partir dos anos 90, vimos um recrudescimento da incidência de câncer de estômago, mas em uma posição diferente. Antigamente, os tumores eles eram mais distais, anatomicamente falando, no estômago. Agora, eles são proximais, na junção gastroesofágica, provavelmente muito associado com refluxo,
associado ao ganho de peso e associado à alimentação mais industrializada, né, ultraprocessada, que a gente gosta de dizer, com muito açúcar, etc. Então, realmente, o tipo de alimentação e essa mudança epidemiológica na nossa população favoreceu esse recrudescimento da incidência do câncer de estômago, agora de junção gastroesofágica, que é um dos que tem um crescimento mais acelerado agora. Muito bem, obrigado, Dr. Paulo Hoff. Próxima pergunta aqui veio da Thalita Gobi. É uma pergunta polêmica, né? Ela diz aqui o seguinte: qual seria a viabilidade no aumento de para o aumento, né, de taxação adicional para alimentos ultraprocessados e tabaco, com o objetivo de reverter para programas de prevenção e diagnóstico precoce? A gente, inclusive, tem aí um momento de discussão sobre isso, que é a própria reforma tributária, né? Por ser uma pergunta polêmica, eu queria saber se quem dos nossos especialistas fica mais à vontade para responder essa pergunta, então, que foi enviada pela Thalita Gobi. Não, eu ia colocar o seguinte: sou totalmente a favor. Eu acho que essa é uma das maneiras de política pública de você taxar ou algo que você deseja reduzir o consumo. Só alerto que o cigarro nos dá um exemplo a ser olhado com atenção. Se você apertar demais, você estimula a clandestinidade. Então, hoje, o bom volume do cigarro que é consumido no Brasil não paga imposto nenhum, porque ele entra clandestino, né? É contrabando. Então, acho que sim, tanto para bebida alcoólica como para cigarro, etc., é importante a taxação como instrumento de política pública para reduzir o consumo, mas tomando cuidado para você não estimular a contravenção. Muito bem. A Laura e o Dr. Gustavo tinham levantado. Laura, por gentileza. Obrigada. Queria aproveitar e fazer um gancho com a última pergunta também, acho que enviada pela Paula. Ela fez aí, acho que, se não me engano, um paralelo, né, com as doenças infecto-contagiosas e as doenças crônicas. E eu acho que é um paralelo muito interessante, porque, do mesmo jeito que, né, existe um vírus, que é um vetor, a gente fala, né, dentro do campo da saúde pública, que também existe um vetor para as doenças crônicas não transmissíveis. O vetor são as indústrias que fabricam os produtos que são nocivos à saúde das pessoas. É claro, concordo com o Paulo, que não dá para a gente ter uma imagem idílica de que a gente vá voltar a viver como, né, enfim, há séculos atrás. Porém, me parece que a gente precisa, sim, fazer uma análise crítica, né, revisionista, de como nós chegamos até aqui. E, sem dúvida, o que a gente identifica são questões de conflitos de interesse, né, das indústrias que, enfim, que visam o lucro, porque, enfim, este é realmente o objetivo maior, é vender mais do seu produto, e que esses objetivos eles não são compatíveis com os objetivos da saúde pública. Então, que precisa ter aí algum tipo de regulamentação para evitar que a gente tenha esse tipo de conflito de interesse. Então, acho que é muito importante a gente enfrentar os determinantes comerciais e mesmo os financeiros da saúde. Acho que isso, inclusive, vem sendo cada vez mais mencionado pela OMS, pela OPAS, aqui, né, na região. Enfim, acho que essa é uma questão bastante interessante de ser abordada. E daí estou aqui fazendo a ponte com a próxima pergunta da tributação e a questão aqui do cuidado com o excesso da tributação, que isso pode estimular o mercado ilegal. O que os nossos estudos mostram, pelo menos, principalmente na área, acho que, do tabaco, que já é mais, enfim, consolidada, né, a gente já tem anos de estudo sobre isso, é que a tributação é, sim, fundamental. Ela é considerada pela OMS, Banco Mundial, como a política pública mais custo-efetiva para a redução de prevalência. E, ainda que a gente possa ter, claro, né, outras questões, como, né, o comércio ilícito, que isso, na verdade, mesmo assim, não é significativo a ponto da gente não implementar uma política pública de tamanha efetividade como essa. E acho que a pergunta, me lembro agora de quem foi a pergunta, Thalita, né? Acho que a gente tem agora uma oportunidade imensa no contexto da reforma tributária, né, e aqui no país é um momento histórico, né, da nossa democracia, da gente poder discutir essas questões. E existem, sim, estudos, inclusive
um exemplo, que vou tentar ser breve, desculpa, eu estou monopolizando aqui, né? Mas existem exemplos de conseguir, sim, vincular os recursos que são arrecadados com a tributação para políticas de prevenção e de promoção da saúde, por exemplo. E, inclusive, na ACT, junto com outras organizações da sociedade civil, a gente vem falando sobre uma reforma tributária 3S, que seja saudável, solidária e sustentável. E a gente pede, então, né, que exista uma tributação seletiva majorada desses produtos que fazem mal, né, dos ultraprocessados, que nem a Thalita comentou, do tabaco, do álcool, dos agrotóxicos, dos combustíveis fósseis e tantos outros, né, que fazem mal para a saúde das pessoas e para a questão ambiental também. E que esses recursos possam ser revertidos para o financiamento do SUS, que a gente sabe que, enfim, vem sofrendo aí com o que alguns chamam de um desfinanciamento ao longo dos anos, né? Logo, o SUS, que é, né, a política pública talvez mais importante que a gente tem no país e que carece, principalmente agora no contexto da pandemia, que carece cada vez mais de recursos. Então, inclusive, convido a todos e todas para que conheçam. A gente está com um manifesto coletando assinaturas de movimentos, de organizações, de pessoas físicas, profissionais da saúde, pacientes, pessoas interessadas. Então, convido para que conheçam, que assinem, e acho que, sim, essa é uma oportunidade ímpar que a gente tem no momento para trabalhar com a prevenção no país. Obrigada. Obrigado, Laura. O debate está bom. O doutor Gustavo pediu a palavra. Doutor, à vontade. Não, é só porque a gente, quando fala de imposto no Brasil, a gente só lembra em colocar e aumentar. Eu acho que isso é algo que a gente até já espera que aconteça em algum momento. Mas também dá para desonerar coisas que sejam saudáveis, atividades que sejam promotoras de uma saúde melhor, alimentos que tenham uma produção que seja mais sustentável. Então, acho que assim, só para colocar um pouco aqui, que não necessariamente isso precisa gerar um ganho arrecadatório. Você pode fazer um equilíbrio entre coisas ruins e coisas boas e tributar mais aquilo que se considera prejudicial e tirar o tributo daquilo que seja, digamos assim, menos útil. E a outra coisa que você pode fazer também, colocar no Sistema Único de Saúde, que é um sistema de assistência à saúde, ou você também pode investir isso em promoção à saúde. Uma vez que a gente está tirando alguma coisa que promove doença, você pode investir em ações que promovam a saúde e não que gerem só assistência à saúde. É lógico que o SUS também faz promoção à saúde, mas a gente tem muitas outras medidas. Só para abrir um pouquinho o panorama e dizer assim, não, vamos coletar mais dinheiro para poder tratar mais doença. Isso eu acho que acho que vale a pena abrir um pouco a ideia nesse sentido. Muito bem, obrigado, doutor Gustavo. Pode falar, Nina. Só para complementar também aqui o que a Laura falou sobre os conflitos de interesse, acho que fica muito claro para todo mundo que é bem intenso isso, né? E é bem pesado. Esses conflitos são realmente, eu acho que é o que está dificultando todo esse processo. Então, só para dar um exemplo aqui mais recente, a gente teve a Política Nacional de Controle do Câncer aí aprovada na Câmara e tudo, então está tramitando aí no Senado, e o TJCC reuniu aqui várias entidades para contribuir com o texto da política, né? E na parte dos fatores de risco e prevenção, na palavra, né, na nomenclatura ultraprocessados, foi o único que eles vetaram, cortaram, ou seja, isso não vai entrar na política. A gente está falando aí de uma política de prevenção e controle do câncer, onde eles vetaram o relator, que na verdade é um projeto de lei, né, cortou o termo ultraprocessados, né? Então, só aí a gente já vê o quanto que há de conflito nesse tema. Obrigado, Nina. Bom, a gente está vendo, inclusive, que a nossa plateia está aumentando aqui. É um debate muito rico que a gente está trazendo. E a próxima pergunta, então, vem do Igor Oliveira. Ele pergunta o seguinte: como mudar o paradigma da necessidade de realizarmos exames preventivos antes dos 50, tanto no acesso à saúde pública, mas também na saúde suplementar? A gente, claro, já tinha passado aqui um pouco por esse tema, né, de exames preventivos, mas ele traz aqui uma informação que é muito importante, né, que é essa distinção da saúde pública para a saúde suplementar. A gente sabe que existe aí um gap tremendo. Doutor Paulo Hoff, qual a sua contribuição para esse assunto? Olha, eu tenho a felicidade de trabalhar dos dois lados, né? Eu trabalho no ICEF há 15 anos e na rede privada. Quando nós falamos de política de prevenção e rastreio, não deveria haver diferença, certo? Não há justificativa de alto custo, etc., para justificar que um paciente do SUS tenha prevenção diferente do que é feito um paciente no sistema privado. Mas a pergunta eu acho que é mais profunda do que essa.
Assim, por que nós não antecipamos os exames de rastreio? Porque a relutância é uma questão de custo? Não, não é só uma questão de custo. Por exemplo, por que nós não pegamos todas as mulheres depois dos 20 anos e começamos a fazer mamografia nas mulheres depois dos 20 anos? Certamente tem pacientes como a nossa ouvinte, que tinha 37 anos. Ela está fora até das mais otimistas recomendações que falam para você começar com 40 anos. Porque é uma questão sempre de se olhar o custo-benefício, não financeiro, em termos de complicações da intervenção que você está fazendo. Se nós pegarmos uma mulher com 20 anos, as mulheres todas com 20 anos, e começarmos a fazer mamografia, vai ser um exame extremamente ineficiente pela característica do tecido mamário em mulheres jovens. É diferente das mulheres um pouco mais maduras. Outro ponto é que você vai começar a ter muitos falsos positivos, porque como a incidência é baixa, você vai ter mais falsos positivos e você vai ter mais intervenções nessas mulheres. E não é uma coisa trivial dizer para uma mulher que ela tem uma suspeita de câncer de mama e que ela tem que fazer um procedimento cirúrgico, ou mesmo que seja uma biópsia apenas. Então, isso se aplica também para câncer de cólon, se aplica para outros tipos de tumores. Tendo dito isso, sempre há um equilíbrio entre a incidência numa faixa etária e a recomendação. Então, atualmente, a recomendação para mamografia caiu de 50 para 40 anos, reconhecendo que há mais mulheres mais jovens tendo câncer de mama. E a recomendação do rastreamento para câncer de cólon, câncer de intestino, tanto para homens quanto mulheres, caiu de 50 para 45 anos, reconhecendo de novo que há uma incidência maior nessas faixas etárias mais jovens. Mas sempre vai ter o paciente que vai ter o câncer antes. Você não consegue fazer uma política pública que pegue 100% dos casos, porque ao tentar pegar 100% dos casos, você vai ter complicações com um número muito grande de falsos positivos também. Isso é algo importante a ser colocado, né? Lembrando que isso se aplica a pessoas com risco normal. Se você tem familiares com tipo de câncer, ou se você tem um histórico de síndrome familiar, essa idade vai ser mais jovem. Tem gente que a gente começa a fazer o rastreamento intraútero. Tem certas alterações endocrinológicas que levam à formação de tumores em que a gente começa a procurar tumor intraútero. Então, vai depender um pouco caso a caso, mas para a população no geral está caindo ao redor dos 40, 45 anos a maior parte das indicações de rastreamento. Obrigado, doutor Paulo Hoff. Deixa eu endereçar agora uma pergunta para a Nina. Nina trouxe dados muito importantes para a gente aqui no começo da nossa discussão, né? E eu queria saber, Nina, qual que é a importância, né, de estudos como esse para a temática de oncologia, que você apresentou aqui para a gente. E também, agora, uma pergunta particular também. Quando eu descobri, né, eu percebi que eu não conhecia nada de câncer. Como fazer também com que essas informações elas cheguem de uma maneira a realmente atingir, né? A gente está falando de pessoas aí com menos de 50 anos e a incidência de câncer nessa população. Como você poderia, então, falar um pouquinho sobre esses temas, por gentileza? Obrigada, César. Eu vou começar de trás para frente, né? Eu acho que como que a gente amplia essas informações? Eu costumo dizer que informação também salva vidas, né? É um lema aqui do movimento. A gente falou aí, né, na questão da alimentação, que a gente não pode assim deixar que evitar que a população consuma todos esses alimentos que estão hoje aí, mas é importante que elas saibam dos malefícios, né? Então a ACT, com essa questão da rotulagem, vem contribuindo muito para isso. A informação, como você, né, tem elevado através de iniciativas da tua matéria, da tua série, né, contando o teu caso, você está aqui expandindo e evidenciando isso cada vez mais na imprensa. Eu acho que também é uma questão. No Observatório de Oncologia, a gente costuma impactar não só nacionalmente, mas a gente costuma fazer um trabalho
regionalizado, porque a gente sabe que no nosso país, né, a gente tem diferenças muito distintas. Então, a cada novo estudo que a gente faz, enfim, com realidades diferentes, a gente fez um estudo que evidenciou que o câncer já é a primeira causa de morte em 10% dos municípios brasileiros. Então, chegar nesse corpo a corpo com esses gestores localmente, como é levar essas informações. Muitas vezes, esse gestor local nem está sabendo. Né? E aí a gente já tem, inclusive, feedbacks, né, e retornos de que, através da informação que eles tiveram acesso, eles conseguiram montar campanhas de prevenção, enfim, mudar, de alguma forma, a realidade local. Né? Então, eu acho que tudo que a gente conseguir divulgar em massa é importante. A gente está aqui falando de muita coisa, mas a gente tem um nicho aqui de pessoas que estão dentro de um universo. Né? Então, todo mundo, de alguma forma, aqui está ligado à oncologia, mas a gente já quer atingir a população de uma maneira geral. Né? Então, divulgar e evidenciar cada vez mais, ter essa capilaridade maior, é super importante. E a questão dos dados, eu acho que não há como construir uma política pública sem as evidências, sem fazer um diagnóstico, sem conhecer o cenário. A gente tem 2 oncologistas aqui, né, que eu acho que deve ser impossível eles receitarem um protocolo sem ter um diagnóstico detalhado do tumor, né, do câncer, do tipo de câncer que eles vão tratar, os fatores de risco daquele paciente, enfim, alguma comorbidade. E para a política pública e para a sociedade é a mesma coisa. Né? Então, esses dados eles vão contribuir, sobretudo, para um planejamento mais eficiente, uma alocação mais assertiva de recursos, o recurso é limitado. Enfim, então, criar ações e projetos através dessas informações, desses dados, é muito importante. A CT faz muitos projetos através dos dados do Vigitel, né? É um grande aliado aí quando a gente vai trabalhar fatores de risco. Enfim, então vamos usar e abusar. Hoje a gente tem a felicidade, apesar de todas as limitações das bases de dados que a gente tem públicas, do DataSUS, do Ministério da Saúde como um todo, do próprio INCA. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande com os dados da saúde suplementar, mas a gente tem trabalhado isso junto à ANS. Mas eu acho que o recado é esse, né? Conhecer mais, entender um cenário para poder construir e planejar melhor e mais assertivamente. Obrigado, Nina. Já que a gente entrou nessa área aí da informação, vou direcionar agora uma pergunta para a Laura, por gentileza. Ô, Laura, a ACT tem trabalhado arduamente, né, a gente sabe, na diminuição dos fatores de risco das doenças crônicas. Você já tinha falado um pouquinho sobre isso também, das doenças crônicas não transmissíveis, em especial o câncer. Eu vou pedir, então, um comentário a respeito das principais oportunidades e dos desafios que foram encontrados nesse trabalho. Eu acho que tem muito desafio, né? Sem dúvida. Como a Nina, acho que eu vou inverter. Então, vou começar pelos desafios para a gente terminar um pouco mais otimista com as oportunidades. Com relação aos desafios, acho que eu estou vendo minha colega Marília aqui. Acho que um dos principais desafios que a gente ainda encontra hoje é que a prevenção primária não é colocada como prioridade na agenda política governamental. A gente ainda tem muito foco, e não, de maneira alguma, eu estou desmerecendo isso, achando que não seja fundamental, porque mas só estou fazendo aqui o contraponto. Enquanto sociedade, a gente ainda tem muito foco no tratamento, né? No diagnóstico, no tratamento, ainda pouco nas políticas de prevenção. Acho que esse é um desafio para o país. Acho que a gente ainda tem, quando a gente fala em prevenção, acho que eu já comentei aqui também, a gente tende a tratar muito com a questão do foco no indivíduo, o que o paciente vai fazer, e menos o viés da política pública, que, como eu falei, tem, por si só, né, a capacidade de abarcar um número muito maior de pessoas. Acho que esse é um desafio também. Os fatores de risco, eles ainda são tratados de maneira compartimentalizada. Então, a gente trabalha a política contra o tabagismo, contra o álcool, a alimentação, a inatividade física, a poluição do ar. Existe ainda pouca conversa, pouca articulação entre esses diferentes fatores. Existe muita coisa que pode ser colocada, pode ser feita em conjunto, né? As políticas públicas, como a tributação, por exemplo, que a gente estava mencionando, ela funciona para qualquer um desses fatores de risco. Então, acho que
este ainda é um desafio no país. A gente tem, é claro, o desafio de uma vontade política que talvez ainda não seja, né, das maiores, e identifico também como desafio, sem dúvida, a questão dos conflitos de interesse. A gente ainda tem muita interferência do setor regulado na formulação de política pública, tentando minar os esforços regulatórios. Então, acho que, sem dúvida, esse é um desafio enorme que nós temos pela frente, até mesmo pela quantidade de recursos que este setor tem em comparação com organizações da sociedade civil, por exemplo, especialistas. Mas nós também temos oportunidades, né? Então, por isso que eu falei, acho que vamos terminar com um tom mais otimista. A gente tem, acho que, um contexto político agora que favorece algumas tomadas de decisão, né? Um Ministério da Saúde que está engajado com a causa, um corpo técnico qualificado. A gente começa a ver alguns movimentos assim de maior intersetorialidade entre os fatores de risco, o que é muito benéfico. Nós temos a reforma tributária, né, que a gente já mencionou aqui, que é, acho que, uma grande oportunidade. Nós temos a oportunidade de trabalhar com Agenda 2030, desenvolvimento sustentável. Então, a gente está aqui falando de prevenção, né, como é que a gente consegue reduzir a mortalidade prematura, principalmente está falando aqui em pessoas com menos de 50 anos. Essa é uma das metas específicas, não para o câncer, mas para as doenças crônicas, de modo geral, uma das metas específicas do ODS 3, né, da Agenda 2030. Então, acho que a gente tem aí uma possibilidade de mobilização grande em torno de uma agenda global e, ainda por cima, uma agenda que promove, né, a integração entre diferentes áreas. Né, o que é a saúde, como é que a saúde conversa com a questão ambiental, com a educação, com equidade de gênero, raça, enfim, acho que são muitas as possibilidades aí. Acho que uma maior atenção da mídia, César, ainda que a gente ainda queira que tenha mais, né, acho que, de um modo geral, a gente vê, acho que eu, pelo menos, acho que a gente vê um maior interesse da mídia pelo assunto, o que é bom para trazer mais mobilização, conscientização, mas também para trabalhar contra a desinformação, né, propaganda enganosa. Que outras oportunidades temos? Bom, e de implementar políticas públicas, né? Então, a gente já falou da questão tributária, a gente poderia trabalhar também em outros eixos, restrição de propaganda e publicidade, a questão das advertências sanitárias, da rotulagem, e de ambientes, de um modo geral, que promovam escolhas mais saudáveis. Então, acho que os desafios são grandes, mas a gente tem boas oportunidades pela frente. Obrigado, Laura. Olha, como a Laura, inclusive, jogou uma bola para cá, eu vou repassar essa bola, né? A gente está num jogo aqui, mais ou menos isso, né? Porque algo que tem dado bastante resultado, como campanha, que é inegável, é o Outubro Rosa, né? Então, vou direcionar a pergunta agora para o Dr. Gustavo sobre a importância, né, de campanhas assim mais assertivas e se é possível replicar esse modelo também para outros tipos de cânceres, doutor. Eu vou só reforçar a questão do otimismo, sabe? Porque quando a gente olha para trás, assim, é muito fácil ser otimista. Veja, a gente vivia no Brasil 60 anos atrás, 1/3 da população, se alguém tivesse um distúrbio alimentar, ia ser desnutrição. A população triplicou, se alguém tiver um distúrbio alimentar, tipicamente hoje é obesidade. Então, alguma coisa de boa tem nisso. Não que seja propriamente bom ser gordinho, mas assim, é muito melhor do que passar fome. A gente precisa regular esse setor. Antes a gente precisava estimular esse setor para poder as pessoas não terem fome. Da mesma forma, a estimativa de vida da população brasileira, com todos os problemas, dobrou nos últimos 100 anos. Então, assim, a gente tem avanços civilizatórios muito significativos. Não que a gente não possa ter tantos outros, mas não dá para a gente deixar de ver o quanto as pessoas vivem melhor hoje, o quanto as pessoas vivem mais, o quanto a inclusão social, veja, não no grau que a gente gostaria, ainda se tem. E eu acho que o Outubro Rosa é uma campanha que está aqui, né? Ela traz aqui ela traz para o mundo a visão da sociedade civil organizada, de alguma forma. E ela precisa ser muito bem ouvida. E existe espaço, certamente, para outras iniciativas, mas assim, a gente só precisa ser um pouco seletivo na mensagem para a gente não, digamos assim, banalizar a mensagem. E esse é um desafio que a gente vê hoje. Outubro Rosa consolidado, Novembro Azul consolidado, mas
todos os outros meses hoje têm várias cores, e a gente tem um pouco de dificuldade de acompanhar a mensagem, de acompanhar o calendário. Então, acho que existe, talvez, o espaço que eu enxergo mais é para se consolidar o Outubro Rosa como uma marca, um mês de saúde da mulher em geral, e fazer um movimento imenso relacionado a isso, ainda maior do que o que é hoje, que é lindo e que eu acho que traz muito benefício. E o Novembro Azul, a mesma coisa com relação ao homem. Com relação aos outros meses, sinceramente, embora eu ponha lá no meu Instagram, todo mês, faça tal, eu tenho um pouco de dúvida do quanto a gente não está desgastando a mensagem, dando aquela fadiga do awareness, né? Quer dizer, você aperta o botão 10 vezes, na última vez a pessoa não escuta mais o alarme. Então, acho que esse é um ponto que eu, embora adore, acho que tem que andar muito, mas eu acho que a seleção das mensagens é ultra importante aqui. Esse é o meu ponto. Dr. Paulo Hoff. Olha, alguns anos atrás, nós fizemos uma proposta para o secretário de Saúde em São Paulo, que as mulheres de São Paulo poderiam, no mês do seu aniversário, fazer a mamografia sem receita médica. Era só ir até um posto, e o secretário gostou e instituiu. Por que eu coloco isso? Porque eu concordo com o Dr. Gustavo. O Outubro Rosa foi e é importantíssimo como ferramenta de conscientização. Mas essa banalização que está acontecendo vai acabar, a longo prazo, tirando um pouco da importância. Hoje não tem mais uma semana, um mês que não seja dedicado a algum tipo de doença. E, na realidade, nós temos que pensar em prevenção o ano inteiro. Não é só em outubro que a gente tem que pensar em fazer mamografia e o Papa Nicolau. É um problema do ano inteiro. Então, reconhecemos a importância que o Outubro Rosa teve e tem na conscientização geral das mulheres. Mas a disseminação para todas as doenças vai dar fadiga. E vai tirar o ponto de que a prevenção tem que ser algo o ano inteiro, todo dia é dia de prevenção. Obrigado, Dr. Paulo Hoff. Eu vou continuar no senhor, Dr. Paulo Hoff, porque essa pergunta aqui, ela inclusive te cita, né? É da Bárbara Miranda. Ela diz o seguinte: algumas pesquisas apontam o estresse como um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Como o Dr. Paulo vê a influência das questões emocionais na prevenção e tratamento do câncer? Então, vamos lá. Outra pergunta complexa, eu agradeço a Bárbara, mas é bem difícil de responder. Vamos lá. Primeiro, a emoção do paciente é sempre importante, porque um paciente que está comprometido com o seu tratamento vai tolerar melhor o tratamento e vai participar mais. E o tratamento do câncer é um jogo de equipe, né? Todos têm que estar participando, inclusive o próprio paciente e seus familiares. Então, esse estado mental adequado é importante. Tanto que a regra, a lei de regulamentação de CACONS e UNACONS exige que centros de tratamento tenham psicólogo disponível para ajudar nesse trabalho mental dos pacientes. Então, isso é importante, certo? Sabemos também que estresses excessivos causam redução da imunidade. Isso é ruim. Se você está fazendo um tratamento que já coloca o paciente em risco de infecção, cai a imunidade, não é bom, etc. Agora, um trabalho recente, foi publicado esse mês, gente, em setembro, definitivamente mostrou que estresse e depressão não causa câncer. É uma pergunta antiga que se colocava, e esse trabalho não conseguiu mostrar correlação de causa e efeito. Aí se diria assim, mas a pessoa teve assim, faleceu alguém da família, perdeu o emprego, alguma coisa, logo depois descobriu câncer. Vamos também lembrar que o câncer não se forma de um dia para o outro. É muito comum que o processo de formação de câncer leve mais de uma década. E, em determinado momento, ele se torna visível. E, às vezes, a gente associa, porque o ser humano faz isso. Ele associa momentos importantes da sua vida e tenta achar causa e efeito do que está acontecendo. Então, ele associa, olha, perdi meu emprego, descobri o câncer. A minha mãe ficou doente, eu descobri o câncer. E não necessariamente tem uma causa e efeito, até porque tem um longo período para a formação desse câncer. Então, hoje não há nenhuma evidência, a não ser que algo novo surja, não há nenhuma evidência de que depressão ou estresse cause câncer, mas certamente atrapalha o seu tratamento, né? Obrigado, Dr. Paulo Hoff.
Olha, a gente está aí já chegando para o final do nosso debate, né? E é um tema realmente amplo, né? Sobre câncer com menos de 50 anos. A gente passou aí por vários temas, né? Políticas públicas, informação, fatores de risco, prevenção. Eu vou fazer diferente agora para a gente finalizar, para cada um dizer sobre desafios e também o que dá para a gente se animar em termos de notícias, em termos de pesquisas, em termos do que é efetivamente visto sobre o câncer com menos de 50 anos aqui no Brasil. Então, eu vou começar de lá para cá, por gentileza, Nina. Acho que, além dos desafios que já foram colocados, eu gosto muito de falar na questão das realidades distintas do país. Eu acho que a mensagem ela deve ser passada de forma a que cada população, que cada região vá entender aquela mensagem, né? Então, eu acho que esse é um desafio, a gente trabalhar o país, o Brasil, como uma coisa só, né? E eu acho que a gente precisa regionalizar e entender melhor cada realidade para, assim, a gente poder ter algum tipo de impacto, né? A gente vem debatendo muito no câncer de colo de útero, que ele pode ser prevenível e tudo. A gente tem um alto índice, tanto de incidência como mortalidade, na região norte. Mas será que é só uma questão de política pública? Ou de falta de política pública? Ou também de informação, né? Muito provavelmente as pessoas, as mulheres, tenham acesso, mas a realidade é muito diferente, né? Eu acho que precisa entender um contexto local para a gente poder fazer alguma mudança. E eu acho que, sendo otimista, as oportunidades também já foram colocadas. A gente tem hoje, né, uma política nacional, uma coordenação, na verdade, de oncologia no Ministério da Saúde, que está realmente fazendo um diagnóstico, levando em conta todos esses aspectos, e tem projetos aí que já foram mencionados na mesa anterior, na abertura, que, se feitos da maneira adequada, eles podem, sim, ter o impacto. Ou seja, a gente está vendo uma preocupação aí do Ministério da Saúde, de uma maneira geral, de tentar focar mais na oncologia, né? E a gente aqui se organizando, eu acho que a gente tem trabalhado cada vez mais junto, médicos, organização da sociedade civil, mídia, para a gente ampliar e essa capilaridade, essa informação e chegar cada vez mais longe. É isso. Obrigado, Nina. Doutor Gustavo Fernandes. Eu acho que, sob a ótica do que a gente precisa, os nossos desafios em oncologia são acesso, né? Desde acesso a testes diagnósticos, acesso a políticas de prevenção, e isso oferecido com equidade, né? Que eu acho que é uma palavra muito mais razoável para o Brasil do que igualdade, né? Então, oferecer ar-condicionado na Paraíba e aquecedor no Rio Grande do Sul, para falar aqui os nossos dois estados aqui, e é o que cada um precisa. E nós somos um país muito diverso e diferente. Esse é um desafio imenso para quem faz gestão no Brasil, né? São vários países dentro de um só, esse negócio maravilhoso que é o Brasil, muito, muito divertido. E do ponto de vista de futuro, assim, a minha natureza é otimista. Eu não consigo me recordar muito de nenhuma situação no Brasil que, do ponto de vista de números, tenha se deteriorado ao longo dos anos. Mesmo violência, tudo que a gente cita de ruim no dia a dia, todo dia, quando você vai olhar número contra número, década contra década, está melhorando. É lógico que pode melhorar mais, é lógico que vai melhorar mais, mas as coisas estão evoluindo. Se vocês olharem o que era a vida de vocês 10 anos atrás, é muito provável que todo mundo hoje tenha uma vida melhor do que o que tinha 10 anos atrás, e certamente tem do que tinha 30 anos atrás. Então, o futuro vai andar nessa mesma direção. E eu tenho muita esperança no futuro numa coisa, que é a tecnologia. Eu acho que a tecnologia é um grande disseminador de informação, é um grande equalizador de compreensão das coisas, e eu acho que o brasileiro busca muito. É curioso, busca informação, e é uma sociedade que, pela natureza dela, né, o brasileiro busca ter uma vida melhor. Isso soa muito
normal para nós, mas nem todas as sociedades acham isso. O brasileiro quer ter uma casa melhor, quer comer uma comida melhor, andar num carro melhor, e isso nos impulsiona para frente. Então eu vejo uma vida melhor no futuro. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Paulo Hoff, eu me lembro de estar te perguntando exatamente isso na nossa entrevista que a gente fez para a série, né? Por gentileza, doutor. Não, e claro, eu sou um otimista também. E todo oncologista é otimista por natureza, senão eu não teria escolhido essa especialidade. E eu tenho 30 anos de formado, César, e eu posso colocar isso que o Gustavo acabou de mencionar em termos de oncologia. Assim, houve uma mudança dramática no cenário da oncologia nacional, da oncologia do Brasil. Talvez isso não seja conhecimento de todos, mas o Brasil hoje tem a melhor oncologia da América Latina. Não era isso 30 anos atrás. Nós tínhamos vários vizinhos que se destacavam mais. E eu falo isso com muita seriedade e inclui não só assistência, mas pesquisa e ensino também. O Brasil se destaca dentro da nossa realidade, país do nosso nível, a gente tem ido bem. Nós temos o SUS, que com todos os defeitos, é o único sistema universal de saúde que se propõe a tratar uma população de 200 milhões de habitantes. Certo? Agora, claro que isso pode melhorar, né, César? Quando nós olhamos os números, nós temos aí, e vocês viram, esses números foram apresentados aqui, mais ou menos 60% dos nossos pacientes com câncer se curam. É bem melhor do que era anteriormente, mas é menos do que, por exemplo, nos Estados Unidos ou na antiga Europa Ocidental, onde está se aproximando de 70%. Né? O que nós podemos fazer? O que a gente tem que fazer, além das discussões que a gente tem tido de prevenção? É o acesso. É o acesso. Eu acho que, realmente, neste momento no Brasil, nós precisamos trabalhar em acesso. Acesso rápido, acesso à cirurgia, acesso à radioterapia. Claro que a discussão da incorporação de tratamentos moleculares é importante, isso vai ter um impacto mais para frente, mas a nossa realidade, especialmente do SUS, ainda exige que a gente trabalhe, que aquele indivíduo que tem uma suspeita de câncer possa fazer o seu tratamento rapidamente. E eu vejo essas leis que têm saído do Congresso e fico animado, mas elas têm que vir com orçamento, elas têm que vir com o aumento da infraestrutura, elas têm que vir com a implantação de CACONSO, NACONSO, da disponibilização de tratamentos imediatos. Lembrando que hoje ainda a cirurgia é o tratamento que mais cura câncer. No entanto, o orçamento dedicado à cirurgia pouco mudou. Grande parte do avanço, e até por estímulos de vários fatores, tem sido dedicado a produtos, e a gente esquece que a cirurgia cura muita gente e a gente precisa ampliar o acesso à cirurgia. Então, vejo com muito otimismo. Concordo com o Dr. Gustavo que melhorou muito e temos o que melhorar, e eu acho que se eu tivesse que escolher um ponto para focar seria ampliar acesso rápido das pessoas que precisam de atendimento. Obrigado, doutor Paulo Hoff. Agora, Nina Mello. Desculpa. Laura Cury, é a mesma pergunta, né? Isso que eu ia falar, eu já respondi, né? Eu ia falar isso, que você já respondeu. Então, acho que a gente pode trazer um pouco mais essa temática aí da saúde pública, talvez? Sim, eu estava até aqui ouvindo o Paulo falar e trazendo aqui para um ponto de vista pessoal. Meu pai está, no momento, internado, porque fez uma cirurgia de câncer, então, obviamente que eu defendo arduamente o acesso à cirurgia, ao tratamento, ao diagnóstico precoce. Mas, para trazer aqui um pouco, talvez, o outro lado da moeda, acho que a grande oportunidade é que a gente possa não chorar pelo leite derramado, e sim evitar que esse leite se derrame. Né? Então, prevenir é sempre melhor do que remediar. Né? Se meu pai pudesse não ter tido câncer, teria sido melhor do que... É claro que fico muito feliz que ele esteja tendo acesso a esse tratamento, mas teria sido melhor se isso não tivesse ocorrido, e assim é para todas as pessoas, né? Todos os pacientes oncológicos. Então, acho que a grande oportunidade que a gente tem, desde o meu ponto de vista, é que a gente possa, de fato, começar a trabalhar cada vez mais, né, todos juntos, como propõe aqui o movimento e o Congresso, por políticas públicas de prevenção. Obrigada. Obrigado, Laura. Obrigado. Bom, obrigado a todos que participaram. A gente tem mais 2 minutos. Quando eu faço entrevista, eu sempre pergunto, né? Algo mais para acrescentar para o debate, né? Até porque a gente está falando com especialistas. Alguém tem alguma coisa mais a pontuar? Podemos fechar, então? Obrigado, viu? Obrigado a todos que compareceram aqui.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram também. Continuem, né? O congresso ele vai até o dia 28 de setembro, então. Tem muito painel ainda para você ver. Obrigado, então, Nina Mello, Laura Cury, Dr. Paulo Hoff e Dr. Gustavo Fernandes. Obrigado a todos e uma boa tarde.